E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Para nós falarmos mais um pouquinho sobre o sétimo selo, vamos ler Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Senhor, nós carecemos da tua unção, da tua inspiração, porque a mensagem, no dia que foi pregada, ela já tinha a unção e a inspiração. E nós queremos agora, Pai, quando repetimos a leitura desta mensagem, queremos também a inspiração e a unção da tua parte, para que o povo seja abençoado. Mesmo que naqueles dias eles não podiam ver o que nós vemos hoje, porque o Senhor tinha deixado estas coisas para este tempo. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. A parte misteriosa. Começamos aqui com o parágrafo 255, no sétimo selo, onde o profeta diz um mistério também, a parte misteriosa. 7 é o número perfeito de Deus. Ninguém sabia destas coisas, é simples, mas 7 é o número perfeito de Deus. Eu quero ler alguns parágrafos para vocês notarem a abertura deste sétimo selo, porque a parte misteriosa está exatamente nestes parágrafos que vou ler para vocês. E aquilo estava ocorrendo diante das pessoas e elas não estavam percebendo, porque Deus estava operando através de um homem simples, humilde. Por isso ele pregou já na abertura dos 7 selos a mensagem de fundamento, escondido e revelado em simplicidade. Deus estava escondido e revelado na simplicidade. Aí
Eles ficam procurando a simplicidade, era o mensageiro do dia. Deus estava escondido ali e revelando através daquilo ali também. Ter de 7 é um número perfeito de Deus. A irmã Branham bate 7 vezes no púlpito. Exatamente em ordem. 7. 7 trovões irromperam exatamente juntos, como se ele estivesse soletrando algo. Agora, hoje nós podemos dizer, como estivesse soletrando algo. O que poderia estar soletrando? Então o irmão Branham não podia dizer, porque era a parte misteriosa daquele tempo. O que estes trovões estavam soletrando. Então hoje a gente pode ver que os trovões estavam soletrando B-R-A-N-H-A-M. É tão simples que não podia ser escrito por João lá na ilha de Patmos. Não podia ser falado por Jesus em Mateus 24, 36. João não podia escrevê-lo, Branham não podia falar. Então aquilo passou como soletrando algo. Aí, se você une as inspirações da mensagem, estão montando mensagem. Mas isto é uma realidade. Você tem que tomar um versículo e unir com outro. Aí você tem que tomar um parágrafo da mensagem e unir com outro parágrafo. Certo? Não pode estar em choque, contradizendo um ao outro. Mas nisso daqui, você já tem a revelação. Lá na mensagem Parado na Brecha, 138 a 155, foi perguntado para o irmão Branham: quantos picos tem um monte? É de 7. Quantas letras tem seu nome? Ele soletrou, certo? Tanto Marion como Branham. Ele foi soletrado. Ele não disse o nome, ele soletrou o nome também, como se estivesse soletrando algo. Isso daqui, no 7º selo, em 63, ele não podia falar. Em 64, já com a mensagem, creio que esta, Parado na Brecha, ele já estava soletrando. Era aquele 7, B-R-A-N-H-A-M. Observe naquele momento, João começou a escrever, ele disse, não escreva. Jesus nunca falou sobre isto, que é São Mateus 24, 36. João não pôde escrever, que é os 7 trovões de Apocalipse 10, 3. Os anjos não sabem nada a respeito disto. Outra vez volta a Mateus 24, 36. Nem os anjos sabem. O que é isto? É a coisa que Jesus disse. Nem mesmo os anjos do céu não sabiam. É tão simples, vem soletrando algo e as pessoas não percebem. Não pode escrever, mas era tão simples. O que aconteceu naquele dia, perto de João, na ilha de Patmos. Ele ia escrever, não escreva. Aí o irmão Branham continua, ele nem mesmo sabia que era Cristo. Naquele tempo, Deus ungido como filho, não sabia. Alguém diz, como não sabia? O homem depende da unção, da inspiração divina. A inspiração divina é o Pai. O Pai é o Espírito Santo. E o Pai não revelou isso àquela manifestação humana de Jesus. Por isso ele disse, nem os anjos, nem o Filho sabe. Para você ver a parte misteriosa que você vem ligando desde o Evangelho de São Mateus até o Apocalipse. Somente Deus
sabia disto. Mas ele nos diz que quando começássemos a ver estes sinais aparecendo... Agora, está você chegando a algum lugar? A congregação diz amém. Tudo bem, notem, começássemos a ver estes sinais aparecendo. Olha, os sinais da vinda, os sinais deste acontecimento, que foi no Monte Pôr do Sol, aqueles sinais que veio através da nuvem. Vocês estão vendo sinais aparecendo? Se Satanás pudesse colocar as mãos nisto, se você deseja que algo aconteça, aprenda isso, porque isso é uma experiência profética. E é correto. Se você deseja que algo aconteça. Agora, não terá que tomar minha palavra para isto, se estou planejando fazer algo. Eu sei melhor do que dizer a alguém acerca disto. Não que aquela pessoa contaria isto, mas Satanás ouvirá. Se você quer fazer uma coisa, não diga. Faça, depois diga. Se você diz antes, o diabo vai na frente. Põe empecilho, atrapalha. Por isso ele disse que ninguém sabe. Por isso ele disse para João, não escreva. Satanás não sabe. Por isso ele disse para William Branham, com todo acontecimento que William Branham viu, mas ele disse para William Branham, não diga a ninguém. Até chegar o tempo deste ministério de poder falar. Não há nada mais nesse ministério do que aquele. Simplesmente um complemento. Tem que falar aquilo que não podia ser falado naquele dia. Como Branham veio restaurar coisas que não podia ser restaurada por Lutero, Wesley e pentecostais. Mas o ministério de Elias veio restaurar. O ministério da esposa, que come o livrinho. Agora você vê, Branham, deixa eu falar, claro, para você ver que nós estamos aqui só para repetir a mensagem, profetizar outra vez. Branham João, ele comeu o livrinho e pregou, mas não pôde dizer a ninguém. Agora, esta mensagem de João, que Branham manifestou no seu dia, mas não pôde dizer, é o que restou para a noiva que profetiza nesse tempo final. Ela é profeta. E para ser profeta tem que estar através de uma pessoa, para manifestar aquilo. Depois daquilo manifestado, passa para o povo, passa para os pastores. Depois daquilo manifestado, passou para os apóstolos. Depois disso manifestado, passou para nós, os pastores, depois que Branham comeu e revelou aquilo. Mas não pôde dizer a ninguém a parte misteriosa. Depois de revelar toda a parte misteriosa, ficou ainda uma parte misteriosa para trás, que é a terceira puxada. Então não diga nada que você vai fazer, aprenda, prepara primeiro, fazer, aí a coisa vai melhor. Se você diz, vou fazer, o diabo vai lá, arruma um monte de empecilho, de problema, te atrapalha. E você não faz aquilo, porque o diabo sabe quando você fala. Por isso Deus disse para João, não escreva, para Branham, não diga a ninguém. O diabo não teve oportunidade de entrar e falar coisa alguma, porque o diabo também não sabia de nada disso. Bem, ele não pode obter isso do meu coração ali, contanto que Deus o tenha lacrado com o Espírito Santo. Assim aquilo é entre mim e Deus. Veio,
Ele não sabe nada a respeito disto até que você o diga. Então ele ouve. Ele quem? Satanás. Ouve. E eu tenho tentado, eu digo às pessoas que farei determinada certa coisa e observo o diabo cortar cada roda que ele pode para entrar ali, veja, para me derrotar naquilo. Mas se eu obtiver a revelação de Deus e apenas não disser nada a respeito daquilo, então é diferente. Aí o diabo não sabe. Aí você pode ser uma pessoa vitoriosa. Até na sua oração, porque o defeito da gente é na oração ser franco. Falar para Deus qual sua fraqueza. O diabo conhece que você é uma pessoa fraca. Mas como cada ser humano tem um tipo de fraqueza, quando você fala a sua, o diabo te persegue naquela. É aquele tipo, se é mulher, se é dinheiro, se é fama, e você ora a Deus, Senhor, isso aqui é o que me atrapalha. O diabo escutou, então agora eu sei o que vou fazer. Jogar mais atrapalho na sua vida. Aprenda com isso, com aquilo que o irmão Brano ensina. 259 do 7º selo, que é da tradução dos Estados Unidos. Recorde, Satanás tentará personificar. Ele tentará personificar tudo que a igreja fizer. Ele tem tentado fazer isso. Temos observado isso através do anticristo. Mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. A terceira puxada. Ele não pode personificar o que foi soletrado. Ele não pode, porque o irmão Branham não falou. Era exatamente a parte misteriosa. Não haverá nenhuma mímica para isto, veja, porque ele não conhece isto. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isto. Você vê que o diabo, o que ele faz? É pesado, mas é verdade. O diabo também não sabia desta mensagem que pregamos desde o ano 2000 para cá. Nem o diabo, nem eu, nem você, nem vocês que aprenderam. Entendeu? Não sabia. Volta aqui. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isto. É a terceira puxada. Nunca soubemos disso. Quando começa a personificação, é quando aquilo é falado. A cópia vem porque você tem um original. Ninguém copia uma nota de R$300. Por quê? Porque ela não existe. Mas pode copiar uma de 200, porque ela existe. Deve estar para acabar, mas ela existe. Certo? Por isso a terceira puxada não podia ser falada naquele dia. Era a parte misteriosa, porque era o dia que estava cumprindo aquilo. Não diga a ninguém. É por isso que o povo não sabia. É por isso que Satanás não sabia. Só que depois que foi pregado do ano 2000 para cá, e o diabo soube. É difícil. O diabo está sempre na reunião. O diabo aprendeu. Foi falado. Aí o diabo pegou. Aí ele saiu personificando. Se não tivesse sido ensinado, do ano 2000 para cá, nós não teríamos essas facetas da mensagem da terceira puxada pirata que tem aí por todo lado. Que saiu da onde? Ouvir o CD
congregaram aqui, creram como nós, defenderam por anos, aprenderam. Aí pode personificar aquilo. É isso que o diabo faz. Recorde. Mas esta é uma coisa que ele, Satanás, não pode personificar. Não haverá nenhuma mímica para isto, veja, porque ele não conhece isto. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isto. É a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito disto. Satanás não sabia nada a respeito disto. Quem sabia era só o irmão Branham, que sabia. E Deus disse para ele, não diga a ninguém. Não diga para sua esposa, não diga para Billy Paul, seu filho, não diga para os pastores, os grandes pastores do seu dia, que o rodeava, não diga a ninguém. Então ninguém sabia. Irmão Branham diz, não pode tirar de mim, porque está selado pelo Espírito Santo em meu coração. Aí vem a pergunta, e vocês sabem, não? É o tempo. Aquilo foi plantado, é como uma semente. Você planta, mas no segundo dia é a mesma coisa que nada, terceiro, quarto. Mas daqui a uns dias você vê que aquilo explode na terra. Aparecem duas folhinhas. O que é? A semente que foi plantado. Foi plantado no tempo do irmão Branham. E isto veio explodir aqui no ano 2000. Mas foi plantado, era uma semente, era a mensagem dele, é ele que sabia disso. Nós não ficamos sabendo por todos esses anos, desde 72, que eu estou nesta mensagem, mais ou menos até o ano 2000, não sabíamos destas coisas. Mas aí a semente brotou. Ela foi plantada naquele tempo com a revelação do 7º selo, mas a parte misteriosa tem uma que é revelada e outra que não é revelada. Então a terceira etapa, não diga a ninguém. Mas há um segredo que está sob aquilo. Quer dizer, debaixo daquilo. O irmão Branham bate no púlpito. Glória a Deus nas alturas. Nunca mais pude pensar do mesmo jeito. Pelo resto da minha vida. Quando eu vi. Quando você vê isso daqui, você nunca pensa diferente. Você não deixa de crer no irmão Branham, você não deixa a mensagem, você não deixa esta revelação, esta terceira puxada, porque você viu. Quando você apenas olha naquilo para uma cópia, é que é o problema. Eu não sei, eu sei qual o próximo passo ali, mas eu não sei como interpretar aquilo. Não demorará, eu tenho isto anotado aqui. Quando isto aconteceu, se você pode ver aqui, pare. Não vá mais além do que isto aqui. Não tenho tendência para ser um fanático. Estou apenas dizendo a verdade. O irmão Branham dizia a verdade do seu dia, que nunca ninguém tinha dito. A noiva tem dito verdade nesse dia, que nunca ninguém disse depois que o irmão Branham partiu. 262 do 7º selo. Mas você se lembra do sapatinho, que eu sempre tentei explicar como que a alma ali próxima disso e daquilo outro, e a consciência interior e todo aquele tipo de coisa, o que apenas fez começar um grande grupo de personificadores após isso. Quando o irmão Branham contou sobre aquele cordãozinho para enfiar naquele orifício do sapato. E o cordão era mais grosso do que o orifício. E o irmão Branham foi revelar aquilo para uns pregadores, aí começou os personificadores. Não era nem para ele ter dito isso, mas ele disse. Aí veio os personificadores. Chegou a um tempo, sabe que a coisa ficou clara, de alguns anos para cá, que
a gente começou a pregar dizendo que a terceira etapa está dentro da mensagem. Ela está aí, entende? Já estava escrito, já tinha sido pregado, só não foi dito à pessoa particular, a ninguém, mas era uma pregação. Quando a gente fala isso, então Satanás fica sabendo e pega aquilo também. Aí ele começa a personificar, porque ele sabe, tem que estar dentro da Bíblia, tem que estar dentro da mensagem. Não sabia o que era, mas agora ele sabe. Agora até Satanás sabe que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome, que Bran é perfeito, perfeição. Foi falado lá atrás, mas aquilo passou por alto, ninguém compreendeu, tão simples. Agora preste atenção. Mas você se lembra, mas você recorda quando ele me levou ali em cima, eu pulei um pedacinho aqui, o que apenas faz começar um grande grupo de personificadores. Após isto, como eles tinham que tomar a mão, segurar nas pessoas e ter vibração. Isso na primeira e segunda etapa. O irmão Brana foi ensinar como pescar para eles, que era o mistério de colocar aquele cordãozinho no orifício pequeno, que não entrava, desfiava tudo. Por isso Deus disse para ele, você não pode ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, não entra. Isso aqui é um cordão grosso, a terceira puxada, não entra. E a fé vem por ouvir. E isso não entra neles. Por isso que a terceira puxada pregada agora, que o irmão Brana pregou no seu dia, mas não pôde dizer a ninguém, então eles começam a ter problema. E o cordão, a mensagem começa a desfiar. A gente quer tentar colocar neles, e Deus disse para o irmão Brana, não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Eles não podem aprender nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que quando Jesus sai da terra, ele deixa esse mistério para Pedro revelar no dia de Pentecostes. Que poderia ter dado um choque tremendo na igreja, quando Pedro, no dia de Pentecostes, diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Se Mateus não fosse revelado, se Mateus fosse um assembleano, se fosse um metodista, um batista e assim por diante, fosse até alguns do tabernáculo, ele podia levantar e dizer, não, irmão Pedro, está escrito ali, ó, eu deixei escrito Mateus 28, 19, em nome do Pai e do Filho, que pai não é nome. Eu sou pai, mas eu tenho um nome. Você é pai, mas você tem um nome. Você é filho, mas tem um nome. E é Deus e eu e você, uma coisa só. Ele nos fez a sua imagem. E não é a imagem apenas de um corpo, porque esse corpo é uma imagem animal. Mas você tem um outro por dentro, um espírito, uma alma, que diz a Bíblia, o Espírito veio de Deus e volta para Deus. Isso daqui, de dentro, é que é como Deus, o que está dentro de você. Mas o de fora, você já tem um nome. Isso mostra que o de dentro recebe um novo nome. Você tem por fora já um nome. O de dentro recebe um novo nome, porque o nome você tem porque você nasceu sexualmente. O novo nome você tem porque você nasceu na família Brana, espiritualmente. Amém. Mas você recorda como ele me levou ali em cima e disse, esta é aquela terceira puxada e ninguém saberá disto. Você recorda disto? A congregação diz amém. As visões nunca falham, elas são perfeitamente verdade. Me parece que foi em 1956 que o irmão Brana teve a visão, aquela visão dos anjos, dos 7 anjos, da nuvem. Ele já tinha isso antes.
Agora observe, lembra da visão da constelação? Charlie, aqui está você. Algo está acontecendo. Eu lhe disse esta semana que você tem estado ao seu redor, mas eu gostaria de saber se você observou isto. Ele falando com o Charlie, dizendo, isso aqui está em seu redor. Eu queria saber se você tem observado isso. Tem coisa que está ao seu redor. Eu queria saber se você está observando isso. Essa revelação está sempre ao seu redor. Eu queria saber se você está observando isso. 266. Recordo da constelação da visão dos anjos, quando eu saí daqui para ir para o Arizona. A congregação diz amém. Eu estava pensando assim, o diabo, como ele é um pervertedor, ele esperou todo mundo morrer, daqueles que viveram no tempo de William Branham. Aí hoje ele diz, aquilo não aconteceu. Com estes homens vivos, eles não faziam isso. Porque os homens eram testemunhas do que havia acontecido. Mas como esses homens morreram, aí o diabo levanta e diz, agora é minha vez, vou perverter. Por isso ele perverte, entra em quem? Em pastores, em ministros, para dizer que William Branham errou, falhou, que suas profecias não foram cumpridas. Mas vocês não viveram naquele tempo. Enquanto aqueles homens estavam vivos, a gente não vê ninguém levantar e falar contra. Porque os homens estavam vivos há muitos anos, eles morreram. Aí é tempo do diabo entrar e perverter. Você viu o que o diabo fez, pervertendo o centro-oeste do nosso Brasil? É o diabo que fez. Entende? A gente não vai falando, claro, mas você sabe, é o diabo. Trouxe uma cópia, uma perversão. O inimigo foi criado dentro da igreja. E saiu com um povo de dentro da igreja. Um povo que dizia que cria no profeta. Aí depois sai por alguns problemas que acontecem com o ser humano. Ele sai e forma uma doutrina contra William Branham. Vamos deixar esse povo de lado. Não compensa falar deles. Nós vamos prosseguir pregando esta mensagem. Você sabe, tem pregador que agora, para não perder muitas vezes o povo, só carrega a Bíblia. Porque já foi mostrado para eles que não pode ficar falando mais neste livro. Entende? Que eles têm que ficar citando versículos da Bíblia. É como eram falsos antes, que sabiam da mensagem, mas não apresentavam a mensagem. Pregavam a mensagem para o povo regozijava, mas eles não falavam de onde vinha aquela mensagem. Porque se eles falassem, é como hoje, se alguém, você pode crer muito bem em Jesus Cristo, mostrar a Bíblia, mas se você falar que aprendeu por irmão Branham, pronto. Já não quero te ouvir, mas se você falar que aprendeu conosco, eles não te querem mais. Mas isso não faz eu ser inimigo deles. Simplesmente vou prosseguir com esta mensagem. Vou mostrar para vocês. E primeiro tinha pastores que chegavam no púlpito com um pacote de mensagem. Hoje é difícil você ver isso. Se você procurar por aí, é difícil. Todo mundo é carregando sua biblinha, porque é muito criticado esses livros. E quem prega, quem crê, quem lê para a igreja, é criticado. Mas nós vamos continuar com isso daqui. Eu trago aqui o livro, eu trago ele batido lá no computador e trazer para vocês, para facilitar talvez para mim, quando é muitas mensagens, mas continuamos nesta mensagem, ela é verdade. Isso daqui, Deus falou para o irmão Branham, não diga para ninguém. E você sabe que esse povão, tudo que dividiu, eles lá atrás rejeitaram.
Outros dividiram conosco porque aceitaram e aprenderam. Depois que aprenderam, então passaram a combater. Você quer ver se uma pessoa te ama e é sua amiga? Não dê o que ela quer. Isso é real. Não dê o que ela quer. Se você dá o que ela quer, ela fica ao seu lado. Não dê o que ela quer. Ela vai te deixar. Mas era meu amigo, era meu irmão do peito. Mas não recebeu o que queria. Se você não dá o que quer, você vai ter revelação quem é aquela pessoa que era sua amiga, sua irmã, seu irmão, do seu coração. A gente fica dando tudo, comprando as pessoas, dando tudo para as pessoas. É a pior coisa que acontece. Por isso eu digo, vocês nunca deveriam viver dependendo da igreja. Deixaria a igreja sustentar órfãos e viúvas necessitados. É para isso. Não a igreja entrar em problema por cartões de vocês. Qualquer um que está me ouvindo. Nunca faça isso. Isso é mau. O que eu faço, quem resolve sou eu. A igreja não deve estar devendo para ninguém. Se a igreja não pode dever, nós como membro desse tabernáculo, não devemos para ninguém. Eu não tenho nem crédito aí fora, porque eu só compro à vista. Aí eu tenho gente na minha família que ganha um salário. Pode financiar 2 carros. Se eu for lá, eu não passo. Não tenho score. É? Isso é a realidade. É o mundo que engana hoje. O mundo engana. Como que uma pessoa que ganha um salário pode tirar um carro, 2 carros, 50, 60 mil, ganhando um salário de 1.300 e tiram. Mas eu não posso, certo? Se eu for lá, não passa, porque eu não tenho nome lá nos cartões, não tenho cartão. Eu não tenho cartão, eu não tenho que preocupar com o seu. O irmão que tem cartão não pode preocupar com quem não tem. Você quer ter um cartão? Tenha nome. Para você ter cartão, para não depender dos outros. Ninguém deve emprestar, eu não tenho que entrar nessas coisas. Ninguém tem que emprestar cartão, nome, cheque para ninguém. Vocês têm que aprender isso, gente. Cada um trabalha com o que tem, vive com o que tem. Porque se com o que você ganha, o seu nome está sujo, se eu te emprestar, você vai sujar o meu também. Está claro, você não teve amor nem pelo seu, terá pelo meu. Amém. Não sente mal, não. Sinta que é uma realidade. Isto é uma realidade que a igreja precisa viver aqui na terra. Vamos prosseguir nos trovões aqui um pouquinho? Devo terminar logo aqui. Algo está acontecendo. Às vezes está acontecendo e a pessoa não está vendo. Observe, houve apenas uma grande explosão do trovão. 266, o 7º selo. Uma explosão e 7 anjos apareceram. Quando foi que os 7 anjos apareceram? 28 de fevereiro de 1963. Mas podem ver isso? Não podem. Está isso correto? Uma explosão de trovão. 7 anjos apareceram. E sabe por que explodiu um trovão? Porque ele estava vivo na terra. Deus estava em carne. Eu vi o cordeiro quando ele havia aberto o primeiro selo, e ouvi como se fosse voz de trovão. E uma das 4 bestas disse: vem e vê. 267. Observe, um trovão
7 mensagens que estavam seladas e não podiam ser reveladas até o último dia desta era. 7 mensagens. Mas soou um trovão e revelou 7 mensagens. E a mensagem dele ficou em mistério. O segredo era ali, naquela hora. A parte misteriosa era de quem estava pregando, sendo usado para pregar, ungido para pregar, teve sonhos, teve visões, tudo cumpriu corretamente, mas aquela era a parte misteriosa, que eles não podiam ver. Foram, escuta, agora 268. Vocês observou a parte misteriosa desta semana? É isso que é a parte misteriosa. Então, escuta a mensagem. E nós vamos aprendermos que uma coisa que precisa não é o pastor só saber. A igreja, os irmãos, isso daqui é simples. Sabe o que falta? Leitura da mensagem. Leitura da Bíblia. Para nós podermos entender isto. Simples. E você observou a parte misteriosa desta semana? E isto que é isto que tem sido. Não tem sido um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. A parte misteriosa foram os 7 anjos que apareceram. Aquela nuvem fotografada pelos Estados Unidos. Eles fotografaram aquilo. E não podiam saber o que era aquilo. E sabe por que aquilo manifestou? Por causa daquele homenzinho que estava ali no Arizona. Que Deus tinha dito para ele, vá para lá. Tem hora que pergunta, por que ele mudou para lá? Porque quando ele regressou de Arizona para Jeffersonville, ele acidentou e morreu. Por que foi para lá? Deus disse para ele ir para lá. Porque já tinha acontecido tudo isso, ele já tinha pregado toda a mensagem. Aquela parte misteriosa tinha que ficar também, uma parte misteriosa tinha que ficar, revelando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo, mas o 7º era a parte misteriosa. Era ele, era seu ministério. E as pessoas não viram. Sem esse ministério, não teria vindo aqueles anjos, aquela nuvem de anjos, que veio e foi fotografada. Foi porque tinha um ministério na terra para poder revelar aquilo. E ainda Deus disse, não diga a ninguém. Irmãos, tem muita coisa, o tempo vai passando. Eu estava no oeste, 271. Os anjos estavam vindo para o leste. Ele estava no oeste, em Tucson. Os anjos estavam vindo, quer dizer, passando pelo oeste e indo para o leste. Os anjos estavam vindo para o leste. E enquanto eles passavam, eu fui levantado com eles. Vocês creem nisso? Amém? Vindo para o leste. Ele veio para pregar. Saiu do oeste, Tucson, e veio para o lugar onde ele tinha que pregar a mensagem. No leste. E o irmão Fred, 272, do 7º selo, aqui nesta noite, é uma testemunha, o irmão Norman. Enquanto descíamos, eu quase persuadi aquele homem para ficar e conseguir a sua caça. Isto é correto? Irmão Sótima diz amém. Mas agora o irmão Sótima não está aí. Irmão Jim Norman não está aí mais. Para dizer isso é verdade. Eu estava lá também, quando isso aconteceu. Mas eles já morreram. Eles não estão aí. Alguma coisa estávamos ao lado da barraca no dia.
Você se recorda, irmão Sótima? E eu, logo que certas coisas foram ditas, coloquei você e o irmão Norma. Onde está o irmão Norma? Lá atrás. Os coloquei sob juramento, que eles não mencionariam o que estava acontecendo. Então ficou o irmão Brana, irmão Norma e mais este irmão Sótima, Fred Sótima. Não pode contar o que está acontecendo agora. Isso é correto? Os irmãos dizem amém, isso é verdade. Mas os irmãos não têm agora. Aí vem o inimigo e diz, isso não aconteceu. William Branham não estava lá. Mas enquanto tiver fôlego e a gente puder ler a mensagem, a gente vai ler o que o irmão Branham dizendo, os anjos passaram ali e fui levantado com eles. Ele está pensando, se eu não tiver um anjo desse, porque aquilo ali é só um preparo para ir até ali na nuvem. Mas eu tenho que ter um anjo que me arrebata. O anjo do eleito é um anjo de arrebatamento. Você tem. Então não podemos envergonhar o anjo que temos com nossa vida podre, suja, de mentira, de adultério, de cobiça. Não podemos. Temos que ter caráter para isto, porque assim teve o nosso profeta. Andar como ele andou, andar como Cristo andou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, diz Paulo. Aprendei de mim, diz Jesus Cristo. Bem, mais um pouquinho para mim encerrar aqui. Porque foi isto que aconteceu, exatamente o que aconteceu. E sabendo que eu não poderia dizer isto até que isto acontecesse, para ver se as pessoas compreenderiam isto. Ele não podia dizer o que era aquilo que estava acontecendo, até que aquilo cumprisse. Cumpriu e as pessoas não estavam percebendo o que era aquilo. Até hoje eles falam contra a nuvem. Porque nós dizemos ali, foi exatamente a manifestação quando Cristo veio, como Filho do Homem, para fazer o casamento. Ele tinha uma mensagem para dar para o seu profeta, para este fim. O Filho do Homem estava encarnado em William Branham, para poder dar uma mensagem para o nosso casamento, nossa união com Cristo, para mostrar que somos responsáveis, demos uma palavra, estarei contigo até que a morte o separe. Não é assim que diz o casamento? Agora estarei com esta palavra até o rapto. Tem alguém que tem alguma palavra, sabe que pode casar, e que não está interessado a buscar mais alguma companheiro aí fora, mas que está satisfeito desde o natural que você tem, então você deve viver satisfeito com o espiritual, com a palavra, dizer, eu estou casado, agora até que dê este arrebatamento, para me poder ir para a festa. Amém. Creio que é só mais esse parágrafo aqui. 275. Você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Aquele anjo era o anjo dele. É o que pareceu para ele mais do que o restante dos outros anjos. Os outros anjos representavam Paulo, Irineu, Martinho, Columba, Lutero, Wesley, os outros anjos. Mas aquele anjo que ele viu, representava ele. Ele pareceu mais para mim do que o restante deles. Você recorda disso? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 de cada lado e um em cima. E o que estava mais próximo de mim aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha seu tórax para fora assim, e estava voando para o leste. Vocês se lembram assim? Eu disse, ele me apanhou, me levantou. Vocês recordam disso?
aqui está aquele com o 7º selo. Aqui está aquele com o 7º selo, porque quem tinha o 7º selo era aquele anjo, aquele 7º. E agora estava ali, numa carne, era ele que tinha o 7º selo. Por isso você não procura o 7º selo fora, depois nós falaremos mais sobre isso, porque o 7º selo estava numa carne, num homem, e o mistério do dia era isto: revelar 6 e ficar o 7º para trás. Não sem ser revelado, sem ser conhecido pelo povo. Porque os outros foram revelados através de mensagem, mas o 7º estava revelado em carne. Deus em carne. O 7º é Cristo em carne. E que carne? Na carne do nosso profeta. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos alimentar com esta palavra. O mundo não quer nem saber dessas coisas. O mundo da mensagem ignora isto. Diz que é melhor deixar esses selos de lado, esses trovões de lado, e vamos seguir com Jesus, curando, abençoando, porque eles são enganados. Mas esta revelação não deixa você ser enganado. A revelação da terceira puxada não deixa você ser enganado. Você vai notar que ele, aquele anjo, o 7º anjo, apanhou o irmão Brana e levantou o irmão Brana naquela nuvem. Também, Senhor, ajuda que cada um de nós tenhamos esta experiência, porque nós temos um anjo que foi até ali na nuvem. Nós temos um anjo que nos representa, o nosso profeta. Ele foi, porque ele tinha um anjo, e aquele anjo o apanhou. E nós temos um anjo que nos representa nesta nuvem de anjos, que é o 7º anjo, com sua mensagem revelada, que representa cada um de nós. Pois nós cremos nela, Pai. Nós cremos nessa palavra. Não sabemos explicá-la totalmente, mas cremos nela. Abençoe sua igreja, seu povo, alicerce a fé de cada um de nós, mais ainda na mensagem e na Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.